O que se pode dizer sobre Marc Márquez? Terceiro lugar na sua primeira corrida de MotoGP de sempre, seguindo para a sua primeira vitória no campeonato em 2013. Agora, 7 anos depois, Márquez está no topo da sua carreira. Será ele o piloto que vai bater o recorde de Giacomo Agostini? Só o tempo o dirá. Para dizer o que faz de Márquez tão bom, tive de ver grande parte das épocas do MotoGP desde 2013 até agora. Não custou muito, é um facto. Vi também todos os documentários em que consegui colocar as mãos. Neste vídeo vou colocar o meu top 6 de razões pelas quais penso que Márquez é tão bom. Ao ver as corridas mais velhas e ao comparar com as novas, é claro que evoluiu muito durante os anos. Quando primeiro chegou ao MotoGP, caía muito e era às vezes um pouco imprudente em pista. Assim que a sua técnica melhorou ao longo dos anos, é evidente que se tornou muito mais calculista, embora ainda capaz de usar o seu instinto nos momentos certos. Penso que esta evolução é chave para perceber o seu sucesso. Obviamente que Márquez tem muito talento para o motociclismo, não há dúvidas disso. Mas o seu sucesso, ao mais alto nível, não é todo devido ao talento por si só. Número 1. Para além da zona de conforto. É normal vê-lo a pilotar absolutamente no limite da moto. Às vezes até ser capaz de fazer saves incríveis, outras vezes não. Ele testa constantemente o limite. Está sempre a atualizar o seu entendimento desse limite. Há que perceber que o limite do motociclismo está ligado aos pneus, suspensão, setup, condições de pista e, claro, às linhas de trajetória que toma, bem como ao estilo de pilotagem. O tão chamado limite não é um ponto fixo, vai sendo atualizado ao longo do tempo. O que era o limite há uns anos está agora a quilómetros de distância do que é hoje. Portanto, a coragem que Márquez mostra às vezes faz-o ser capaz de ir cada vez mais rápido. Márquez não para de evoluir. Curiosamente, há muita pesquisa sobre o assunto do chamado desempenho especializado. Um dos investigadores principais nesta matéria, Anders Ericsson, faz a ligação de alguns artigos e livros escritos por ele na descrição. Ericsson tem investigado diversos especialistas como os pilotos de Top Gun, participantes de Spelling Bee e músicos, apenas para nomear alguns. A pesquisa de Ericsson aponta para o treino deliberado, que produz atletas mais bem-sucedidos. E o que é o treino deliberado? O treino deliberado pode ser descrito como um treino que se foca em tarefas além do seu atual nível de competência e conforto. Por exemplo, para melhorar a técnica de travagem, há que travar com todos os elementos que entram em ação na travagem, tal como pressionar o travão, a posição do corpo, os pontos de travagem e aí por diante. Depois há exercícios para melhorar a performance nessas áreas específicas, para que se possam definir objetivos relacionados com estas melhorias. Por exemplo, começar a travar no ponto de travagem em que normalmente um piloto não se sente confortável pelo menos 5 vezes durante uma sessão. Márquez claramente usa o treino deliberado para melhorar a sua capacidade e testar os limites. Claro que não é o único no paddock que usa esta forma de melhorar a sua técnica, por isso vou falar sobre mais pontos de sucesso. Número 2. Agressivo, mas suave. O aspecto da agressividade e suavidade do estilo de pilotagem de Marc Márquez fazem dele único quando comparado com outros pilotos. É que ele é mestre entre dois estilos de pilotagem que contrastam e de uma vez só. O espanhol tem a capacidade de travar incrivelmente tarde, mas transita de forma suave na curva. Ele deixa a moto fazer coisas da sua própria forma e de uma maneira que muitos pilotos não conseguem controlar. Penso que é um aspecto-chave de tudo isto, é que Márquez confia na moto e é então capaz de relaxar, apenas corrigindo a moto quando necessário. Uma boa comparação aqui é com um artista de artes marciais. Reparem, quando eles dão um pontapé ou um murro, os melhores usam impulso e técnica, em vez de músculo puro ou força, para a máxima força. Os pontapés mais complicados são aqueles onde normalmente o atleta parece completamente relaxado. Esses pontapés parecem delicados, mas têm uma força tremenda em si. O Márquez pilota a moto exatamente desta forma. Tem um feeling incrível para quando precisa de corrigir a moto. Número 3. Um mestre dos saves. Se alguma vez viram uma corrida de MotoGP com Márquez, devem ter visto pelo menos um dos seus famosos saves. O seu chefe de equipa, Santi Hernández, diz que ele consegue aqueles saves porque deliberadamente pilota e treina perto do limite da moto e, como tal, está pronto para responder de forma instintiva quando a moto reage. Por isso, é claro que não está a fazer aqueles saves apenas por sorte. Ser capaz de evitar uma queda deve certamente inspirar uma grande dose de confiança.
sendo parte do puzzle do porquê de Marquez continuar a testar os limites. Muitos pilotos falam desta habilidade, deste quase extraterrestre para não cair, e a sua consistência aqui é claramente única. Existem muitos pilotos que conseguiram saves em más situações, mas não tão frequentemente como Marquez. Número 4. Mestre na análise. Uma parte que muitos espectadores esquecem em corrida é como os pilotos estudam uns aos outros durante os treinos e mesmo durante a corrida. Estudar os adversários é essencial para chegar ao sucesso. Um bom exemplo do quão bom Marquez é estudar os outros pilotos é quando ele chegou ao MotoGP em 2013. Marquez estava inicialmente a ter dificuldades com a moto, ao não estar habituado a lidar com ela e com a sua força. Então falou com o seu colega de equipa, então Dani Pedrosa, e perguntou se este o podia rebocar pela pista para ver se podia apanhar algumas manhas. Pedrosa aceitou bem a situação e levou a dar uma volta à pista. Deu-lhe muitos conselhos sobre como melhorar o seu estilo de pilotagem para se adaptar melhor à Honda. E o que se passou na primeira corrida no Qatar, apenas alguns meses depois de ser instruído pelo Pedrosa. Marquez conseguiu um terceiro lugar. Acabou antes do Pedrosa, que foi quarto. Outro exemplo de estudar os seus adversários aconteceu na qualificação de Mugello em 2019. Parecia que Pirro, wildcard da Ducati, estava a seguir Marquez para ser rebocado. E Marquez não gostou disso. Quando foi para a primeira sessão, disse ao seu chefe de equipa: "Ok, vamos mudar a estratégia. Vou eu segui-los." Por isso esperou por Dovizioso, que estava em pista para melhorar a sua 12ª posição. Marquez pensou que seria importante seguir Dovi, porque o italiano tinha de melhorar os tempos. O número 93 estava certo. Dovi estava na sua melhor volta. Marquez fez de sombra ao Dovi na perfeição durante a volta e depois seguiu no seu cone de aspiração, ou slipstream, como tanto ouvimos falar, na reta, e conseguiu a pole position. Outra parte da análise de adversários aconteceu durante a corrida. Houve muitos exemplos de como Marquez ficava atrás e depois atacava no momento certo para conseguir o primeiro lugar. E por que fazer isto, podem-se questionar. Bem, seguir na sombra de outros pilotos é algo que todos os pilotos podem fazer. Por isso, nas corridas onde Marquez é apenas marginalmente mais rápido do que os seus adversários, eles podem muito bem copiar as linhas dele, pontos de travagem e por aí adiante, para fechar a diferença entre eles. Em algumas corridas não é sensato ultrapassar, e então dar linhas mais rápidas. Claro, existe o risco de esperar tempo demais. Nos seus anos iniciais, Marquez atacou por vezes cedo demais, mas, de forma geral, em anos mais recentes, aproveitou o timing para atacar na perfeição. Número 5. O uso do motor, ou travão traseiro, e derrapagem. Enquanto outros pontos da lista têm sido bastante generalizados, este é um ponto muito prático. Marquez é capaz de usar o travão traseiro bem como derrapar ou travar durante a derrapagem, de uma forma que contrasta com os seus adversários. O que é diferente nele e no resto é que ele é capaz de fazê-lo funcionar de forma tão consistente, mesmo quando a moto está a derrapar por todo o lado, mesmo ao entrar em curvas. Não estou certo como o Marquez é tão bom em fazer derrapar a moto. Talvez seja por ele deliberadamente treinar esta técnica em particular ou algo que os seus mentores em corrida em motocross se têm focado. Seja qual for a razão, Marquez tem capacidade superior quando se trata de derrapar com a roda traseira nas curvas. Isso dá-lhe mais margem do que aos seus adversários. Número 6. Adaptação à moto. Este ponto aparece sempre quando se fala de grandes pilotos. Muitos fãs de MotoGP falam muitas vezes sobre como os maiores pilotos são capazes de se adaptar à moto. Isto é muitas vezes referido ao ser capaz de vencer com motos diferentes, tal como Valentino Rossi, que venceu na Yamaha e na Honda, ou Casey Stoner, que ganhou na Honda e Ducati. Marquez continua com a Honda, mas importa perceber que eles fizeram muitas mudanças ao longo dos anos, especialmente com o motor, de forma a apanhar a Ducati. Estas mudanças no motor fizeram a moto muito mais complicada de curvar, de acordo com o próprio Marc Marquez, mas permite-lhe quase sempre acompanhar a Ducati em reta. Outro aspecto-chave é que a arquitetura da Honda coloca muita força no pneu da frente. Por isso é que vemos muitas vezes Marc Marquez a correr com pneus duros na frente. A borracha dura é muito menos permissiva. Aguenta-se bem antes de se gastar. Agarra, agarra e agarra. E depois acaba. O facto de Marquez continuar a vencer, mesmo com a moto a ter estas desvantagens, e também por ter vencido na sua primeira época, mostram que ele é capaz de se adaptar à moto. O tempo dirá se ele decide ir para outra equipa. Em suma, Marc Marquez é um piloto à parte. Pode não ser o mais carismático no paddock, pode ser imprudente em corrida, pode estar a tirar interesse às próprias corridas, pode tudo isto,
Porque é genial. É fantástico. É provavelmente candidato a melhor piloto de sempre. Podemos ser fãs de Valentino Rossi, mas não podemos tirar o mérito a Marc Marquez.